Olá, bem-vindas à quinta semana do estudo das 20 meditações na Carta aos Hebreus, das Benditas, o estudo chamado Extraordinário. Meu nome é Sara Moura e estou hoje com a Rita Souza. Olá a todas. Nós fazemos parte da liderança das Mulheres da Lapa e temos feito estes vídeos com a impossibilidade de não podermos estar juntas às quartas-feiras nas nossas reuniões de mulheres na Igreja da Lapa, e infelizmente estamos nestas condições e temos imensas saudades de estar umas com as outras, mas tem sido uma bênção poder também partilhar com outras mulheres este estudo e algumas reflexões que costumamos fazer nas reuniões de quarta-feira. O estudo é baseado então neste livro, que pode ser comprado através do blog das Benditas. Em Portugal, para fazerem pedido, é através do e-mail contatoportugal@benditas.blog e é apenas no valor de 4€. Nós vamos fazer o nosso vídeo como temos feito até agora, seguindo o modelo das nossas reuniões. E começamos sempre por uma parte da oração, antes de irmos mesmo à meditação da palavra. E o primeiro tema que trazemos para a nossa oração é sobre os atributos de Deus. Todas as semanas refletimos sobre um atributo de Deus. Rita, qual é o atributo desta semana? Então, Sara, o atributo desta semana é Deus é bom. E como definição de Deus ser bom diz: Deus é o que é melhor e dá o que é melhor, Ele é incapaz de fazer o mal. É uma grande verdade. Nós muitas vezes dizemos isto, esta frase, Deus é bom, quando acontecem coisas boas, e também dizemos quando acontecem coisas más, porque Deus permanece sempre a ser bom, não é? Então, vamos ler a primeira passagem que se encontra em Salmos 31, 19. Eu vou ler. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. E esta passagem está em Salmos 31, 19. Sara, queres ler a seguinte passagem, que está em Efésios 2, 6 e 7? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É verdade, então Deus por sua bondade enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. E ainda temos aqui outra passagem, que é o Salmo 143, 8, que diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Sara, queres fazer uma oração por nós, baseada nas passagens que acabamos de ouvir, se faz favor? Isto é sem dúvida um atributo muito importante nesta altura que passamos, lembrar constantemente que Deus é bom, mesmo quando nós não compreendemos, não é? As circunstâncias em que estamos. Bom Pai, Tu és realmente bom e podemos louvar-te, Deus, a todo momento, porque Tu és bom, porque Tu tens cuidado de nós, porque Tu controlas todas as coisas, porque nada está invisível para Ti, porque Tu te interessas e Tu enviaste o Teu Filho amado para morrer no nosso lugar, para sofrer como nós, para perceber-nos no nosso sofrimento, Deus. Não há bondade maior do que esta, do que estender o caminho para nós que estávamos perdidos, para podermos chegar até Ti, Deus. E é uma graça que é incompreensível para nós e queremos Te louvar, Deus, pela Tua imensa bondade na nossa vida. Não só por estender a salvação, mas porque Tu trabalhas para que nós continuemos esse caminho de santificação até Ti, e és Tu que o fazes em nós, nossos corações, e a cada dia não nos deixas esmorecer, a cada dia
Tu trazes coisas novas e mesmo através do sofrimento, Deus, nós sabemos que Tu és bom e conseguimos sentir verdadeiramente essa bondade na nossa vida. Obrigada porque mesmo em circunstâncias como esta que vivemos, de incerteza, de sofrimento, de doenças, de uma mudança tão grande na nossa sociedade, podemos constantemente perceber as pequenas coisas do nosso dia-a-dia em que Tu estás a ser bom connosco, em que Tu és bom para a humanidade, em que Tu és bom porque para a Tua própria glória, Deus. Por isso, entregamos as nossas orações, o nosso louvor a Ti nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós também costumamos orar pelo nosso país e convém explicar que nós estamos a orar por Portugal, então se nos estão a ouvir noutra parte do mundo, adaptem esta parte da oração para os vossos países e coloquem os motivos da oração consoante o sítio onde estão. Então, nós estamos neste momento, tal como a Anice disse a semana passada, já a passar para a fase de desconfinamento e por isso nós queremos orar por alguns motivos, porque as coisas agora estão a começar a abrir. E a vida está a começar aos poucos a voltar ao normal, e então nós queremos continuar a orar pelas autoridades do nosso país e pelas decisões que eles têm que tomar neste momento, também pelos profissionais de saúde que continuam a combater esta pandemia, e queremos ainda lembrar também as famílias que se encontram mais fragilizadas, quer por motivos de saúde, quer por motivos de dificuldades financeiras, porque sabemos que algumas pessoas estão doentes, não com o Covid, mas que estão doentes e isto traz uma série de circunstâncias diferentes de não se poder estar com a família, então que levemos essas pessoas também em oração. Também esta semana a próxima semana irão reabrir as creches em Portugal, e pedir também quer pelos profissionais, quer pelas crianças, porque existem agora uma série de regras e que vão ter que ser implementadas, e então pedir também por estes profissionais e as crianças que vão retomar o seu dia-a-dia nas creches, e também pela nossa igreja, pela liderança e pelo retorno, porque em breve, se Deus quiser, poderemos fazê-lo, não nas condições que quereríamos, não é? Mas que isso não nos impeça de irmos com alegria, e por isso queremos pedir por este momento também, pelo regresso, pelo retorno à igreja, por sabedoria para os líderes, para os pastores, também para os diáconos que estão agora a programar também todas as coisas que são necessárias de se fazer para podermos voltar à igreja de uma forma segura. E também gratidão por podermos continuar a ser igreja nestas alturas, por estas novas tecnologias que nos permitem chegar uns aos outros através nas reuniões de oração, como temos feito, dos cultos ao domingo e também as nossas reuniões à quarta-feira. Então, e pedir por aqueles que estão a ouvir o Evangelho através destas reuniões online pela primeira vez, que Deus possa ser com eles também e possa abençoar mais pessoas a virem até o Evangelho. Então, vamos ainda orar por isto. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratas, Senhor, porque tal como a Sara já disse, Senhor, Tu és um Deus bom, Senhor, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que cuida, Senhor, e permites que nunca nos falte nada, Senhor. Obrigada porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, nesta pandemia, Senhor, e porque Tu tens dado sabedoria aos nossos líderes, Senhor, e aquilo que nós Te pedimos é que Tu continues a guiá-los, Senhor, continues a trazer-nos sabedoria para aquilo que deve ser decidido. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas sabemos que Tu, Senhor, és quem dá sabedoria, Senhor, e por isso nós Te pedimos, Senhor, que Tu possas ser com os nossos líderes. Continuamos a pedir também pelos profissionais de saúde que estão na luta direta, Senhor, contra o vírus, Senhor, que Tu possas protegê-los, que Tu possas renovar as suas forças, porque o cansaço nesta altura já é muito, Senhor, e por isso pedimos-Te por eles, Senhor, e que continues
a fortalecê-los, Senhor. Também lembrando ainda as famílias que se encontram mais fragilizadas, Senhor, aquelas que passam por dificuldades económicas, Senhor, que Tu também nos ajudes enquanto Igreja a estar atentos àqueles que nos rodeiam, Senhor, nesta altura, também para podermos ajudar de alguma forma aqueles que mais necessitam, Senhor, e também aqueles que se encontram fragilizados a nível da saúde, Senhor, que Tu possas ser com eles, possas restabelecê-los, Senhor. Sabemos que muitas das vezes isto implica estar doente ou estar internado nesta altura, implica não podermos ver a nossa família, Senhor, e por isso eu Te peço, Senhor, quer para aqueles que estão doentes, quer para as famílias que são impossibilitadas de ver os seus queridos, Senhor, que Tu sejas a sua força, que tu os fortaleças, Senhor, e que eles possam descansar em Ti, Pai. Queremos lembrar ainda esta semana o retorno, Senhor, da reabertura das creches e todos os profissionais que vão voltar ao trabalho, também pelas crianças que vão lá estar, Senhor, que Tu possas cuidar, que permitas que estes tempos estranhos, Senhor, possam não ser difíceis também para estas crianças e para estes profissionais, que eles possam entregar os seus medos a Ti, Senhor. Da mesma forma, Te queremos pedir, Senhor, pela nossa Igreja, pela liderança, Senhor, pelos pastores, pelas decisões que têm que tomar agora no retorno à Tua casa, Senhor, que Tu lhes dês a sabedoria, Senhor, que precisam, Pai, e que os guies, Senhor. Também aos diáconos, que têm estado a trabalhar para podermos voltar, Senhor, a estar juntos, e que alegria poderá ser, Senhor, voltarmos a estar juntos, e por isso pedimos-te, Senhor, sabedoria para saber aquilo que deve ser feito, Senhor. Também somos gratos, Senhor, porque Tu permitiste, Senhor, que a Tua Igreja permanecesse, Senhor, em tempos de pandemia, Senhor. Obrigada por isso, obrigada pelas novas tecnologias que nos permitem estar mais perto uns dos outros, Senhor, e Te pedimos por isto, Senhor, que aqueles que estão a ouvir o Evangelho pela primeira vez, Senhor, através destas novas tecnologias, Senhor, que possam ser tocados também, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos-Te por isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Sara, vamos à parte do estudo, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que tivemos a estudar esta semana. Nós estivemos a estudar a meditação do dia 9, que fala de Hebreus 5, 7 a 10, e a meditação do dia 10, que a passagem é Hebreus 5, 11 e depois 6 a 3. E nós vamos estar a falar um bocadinho acerca quer da meditação, destas meditações, e quer também das perguntas que foram enviadas esta semana. Então vamos começar já, Sara, por ti, e pergunto o que é que se destacou mais para ti na passagem desta semana, nas passagens, porque vamos estar a falar das duas ao mesmo tempo. Exatamente. Ao refletir sobre as duas passagens juntas, eu acho que no início não me apercebi tanto disso, mas quando fui pensar um pouco nas duas em conjunto, fica bastante evidente, estamos aqui a falar de um grande contraste, um contraste entre a obediência perfeita de Jesus e a nossa desobediência. E vamos aqui incluir-nos a nós, né, junto aqui com os nossos irmãos cristãos desta altura da Carta de Hebreus. Ou seja, na primeira nós percebemos que Jesus, na sua humanidade, Ele é perfeitamente obediente a Deus, com súplicas e orações, e vemos depois como é que acontece na segunda, quando nós não temos essa dependência, né? Acabamos por esmorecer na nossa caminhada. E há aqui uma advertência que nós já lá vamos a ela, muito forte do próprio autor, e até a chamar de crianças, de infantis aos ouvintes desta carta. E quase então temos aqui um contraste gigante, que é o ser humano perfeito numa total dependência de Deus Pai, e nós, os seres humanos imperfeitos, achamos que podemos viver aqui sem essa dependência e que ficaria tudo bem, e sem esta preocupação. Então eu acho que para mim ficou, depois desta reflexão, ficou um bocado visível que nós temos sempre dois caminhos.
Nós temos o caminho em que podemos imitar a Cristo e temos o caminho em que podemos dar espaço ao nosso pecado, à nossa inércia, né? Neste caso, a nossa inércia espiritual, e não há aqui um meio termo. Ou seja, nós quando começamos a descuidar de seguir a Cristo, nós estamos mesmo a tomar uma decisão para um outro caminho. Então isto para mim ficou mais claro com a comparação destes dois estudos juntos. E para ti, o que é que sentiste? Olha, eu acrescentava só duas coisas àquilo que tu disseste, porque acho que já está bastante completo, que é a questão de nós aprendermos a obediência de Deus no meio do sofrimento, que fala um bocado, a primeira meditação fala um bocado acerca disso, e depois na segunda é que a santificação, porque estamos a falar disso também, não é? A santificação é um processo que necessita de dependência de Deus e de conhecimento da sua palavra. Então, resumidamente, estes foram os pontos que mais me chamaram a atenção, quer num texto e numa meditação e no outro. Sara, tu falaste um bocado acerca da questão do exemplo de Jesus, não é? E nós na meditação, não, nas perguntas, tínhamos uma pergunta que falava acerca disso, da oração de Jesus ser como um exemplo para nós e o consolo na forma como foi ouvido pelo Pai. Queres falar um bocadinho acerca disso? Sim, ao ler um bocadinho mais sobre este texto, é um pouco consensual que pode estar muito relacionado com a oração de Jesus no Getsemane. E então acho que a oração que é assim mesmo completa, podemos encontrar essa oração noutras passagens, mas chamou-me a atenção aqui em Lucas 22, de 39 a 44, a passagem é até 46, mas em que vemos mesmo Jesus a fazer esta oração, e ele pede ao Pai, aparecem que há duas orações, mas numa primeira ele pede ao Pai que afaste dele este cálice, e percebemos que este cálice, Jesus está a falar do cálice da ira de Deus que há de beber para suportar os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que Jesus faz esta oração, ele diz, mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha vontade humana. Porque Jesus está a orar enquanto humano nesta passagem. E então, ao prever o pior sofrimento que algum ser humano iria passar, Jesus está pronto para obedecer. E não é uma coisa de ai, por favor, Deus, faz isto, por favor. Ok, pronto, tem que ser. Não, é mesmo, se for a tua vontade, eu estou aqui para te obedecer. E é interessante depois, e a segunda parte da pergunta também falava sobre isto, que é a forma como Deus responde. Nós sabemos que Deus não corresponde a esta oração, Deus não diz que sim, graças a Deus, não é? Ainda bem pela nossa... Deus diz não há de facto outra forma, não é? E é preciso passar por isso, ou seja, ele responde sim à segunda parte da oração, que é sim, faça a minha vontade, mas não fica por aí. Nesta passagem de Lucas em especial, nós vemos que Deus envia um anjo, e então um anjo para encorajar Jesus. E eu acho que isto diz muito sobre, e acho que todas nós, e acho que depois também vamos partilhar um bocadinho mais na prática como tem sido o sofrimento e como é que o sofrimento nos tem levado à obediência. Mas qualquer uma de nós que já tenha passado uma situação de sofrimento pode reconhecer-se nisto, que é Deus, mesmo no sofrimento, Ele suporta o nosso sofrimento. E então isto também é uma resposta à oração de Jesus, de que, e de facto, Deus suportou Jesus no seu sofrimento na cruz, no sofrimento da sua ira, e a verdade é que Jesus venceu a morte, e Jesus suportou todo este sofrimento para depois ser glorificado, não é, em vida. E então tudo isto também é interessante perceber que não só o exemplo de Jesus quando ora, que é colocar-se em total dependência de Deus,
E aqui estamos a falar do próprio Filho de Deus, né, a fazer isto. E então, quanto mais nós, e a autora do estudo fala também sobre isto, né, quanto mais, se Jesus é assim na sua própria forma de viver, em constante súplica, na sua própria súplica também tem com total dependência de Deus, quanto mais nós não precisamos disso. E também, por outro lado, este encorajamento de perceber que, mesmo quando Deus não responde consoante as nossas forças, Ele vai ser a nossa força, Ele vai suportar-nos naquilo que Ele tem para nós, e isso vai ser o melhor para nós. E por outro lado, também tínhamos falado sobre a questão da obediência de Jesus, não é? O que era isto de Jesus obedecer? E então percebemos, mesmo pelo início do texto, desta passagem de Hebreus 5, 7, começa logo com: durante os seus dias de vida na Terra. Então percebemos que estamos a falar da humanidade de Jesus. E em que Jesus, durante este tempo, ele aprende a ser humano. Ele aprende, ele nasce bebé, né? Ele nasce bebé, aprende tudo aquilo que um ser humano tem que aprender, a comer, a andar, etc. E ele também aprende sobre a obediência. Então, primeiro é importante perceber que quando falamos de obediência não estamos a falar de aprender, quando falamos de aprender a obediência não estamos a falar de passar de desobediência para obediência, não é? Estamos a falar de provar a obediência. E a verdade é que sempre que Jesus é submetido a uma situação em que tem que provar a obediência, ele obedece de uma forma que é um exemplo sempre perfeito para nós, submetendo-se completamente à vontade do Pai, como vimos agora nesta passagem, que eu acho que não é? Temos o exemplo máximo, para além depois do momento da cruz, não é? Vemos essa total submissão de Jesus. E então ele aprende através do sofrimento, que enquanto humano, que a obediência é o melhor em qualquer circunstância. E ele é esse exemplo também para nós. E isto de Jesus ser esse exemplo é como acaba depois esta passagem, né? Lembrando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E é interessante também pensarmos que até quando Jesus ele faz isto, ele torna-se humano, ele passa por todo este sofrimento, não porque ele precisa fazer isto, mas porque nos ama e porque a empatizar com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa fraqueza, com todas as nossas tentações. E para que ele, ao identificar-se connosco, ele possa então ser este sumo sacerdote para nos dar acesso ao trono da graça. Então, a profundidade deste texto, realmente, quando a própria autora fala nisto, não é? Quando começa a meditação desta semana, ela fala mesmo, este texto é mesmo muito, muito denso. E quando vemos realmente o que está aqui a acontecer, nós só temos que louvar a Deus e agradecer por quem Ele é. É verdade, Sara, é verdade. E partilhando um bocadinho acerca daquilo, agora passando para nós a questão do sofrimento e partilhando um bocadinho como é que nós podemos, através do sofrimento, aprender a obediência. E quando estava a refletir sobre isto, eu pensei, por exemplo, nos momentos de confissão. Quando nós temos que confessar um pecado, quer a Deus, quer a alguém, que nós cometemos contra alguém, ou que não foi contra alguém, mas que nós cometemos e vamos confessar, nós somos chamados a fazer isso, a confessar, porque a confissão é um processo que, para mim, traz sofrimento, porque é doloroso. Tu, quando estás a carregar, quando tu pecas, vais trazer a vergonha, vais trazer o peso da culpa, do pecado em cima de ti. Então é um processo que te traz sofrimento, mas que tu sabes que em obediência tu tens que confessar o teu pecado a Deus. Então, eu pensei neste exemplo porque
é um exemplo em que todos nós já passamos, certamente, a questão de nós estarmos a confessar um pecado a alguém e a forma custosa como isso é para nós. É um processo que é doloroso, não é um processo que seja fácil. Confessar um pecado, pelo menos para mim, nunca foi fácil eu chegar ao pé de alguém e dizer, olha, eu cometi isto, ou contra ti, ou eu fiz isto, e não, mesmo perante Deus, eu sinto vergonha, sinto culpa, ou seja, é doloroso, mas ao mesmo tempo são momentos que são libertadores. E são momentos que são transformadores também para nós e também para quem nos está a ouvir, porque também já estive nos dois papéis, não é? Ao ouvir alguém a confessar um pecado, e é doloroso também, se for um pecado contra nós, é doloroso igualmente quando alguém nos está a confessar um pecado, é igualmente doloroso ouvirmos essa confissão. Então, mas sabemos que estamos a obedecer. Então pensei neste exemplo que nos traz sofrimento, mas que nós sabemos que devemos fazer, mesmo que seja doloroso, e ao mesmo tempo, quando tu já falaste um bocadinho acerca disso, mas partilhando um bocado aquilo que a autora falava, é que nestes momentos de confissão ou de sofrimento por outra coisa qualquer, a autora falava, e eu vou ler a frase, porque isto para mim marcou-me bastante, que diz assim: nisso obtemos conforto porque sabemos que os desafios desta vida são temporários. Quão insuportável seria passar pelas provações sem saber que elas têm os seus dias contados e que, à semelhança do nosso Mestre, logo estaremos em perfeita comunhão com o Pai. Então, para mim, quando eu digo que eles são libertadores e que trazem esta liberdade, é que por causa desta verdade. É por causa desta verdade que nós lemos aqui. É um conforto nós sabermos que estes sofrimentos que estamos a passar são apenas temporários, e é assim, eu estou a falar, não tenho propriamente uma vida muito sofrida, eu não quero imaginar, há pessoas que têm vidas com muito, muito sofrimento, mas eu acho que traz-me consolo a mim e pode trazer consolo também a essas pessoas que passam por sofrimentos maiores, saber que este sofrimento que nós estamos a passar aqui não é um sofrimento eterno, é um sofrimento temporário, e que isso pode nos trazer alegria e paz mesmo no meio do sofrimento. E tu já falaste um bocadinho disso, mas para mim quando estou em períodos de sofrimento e refletindo um pouco de uma forma geral, assim como Cristo, o exemplo de Cristo, a vida de oração de Cristo deve ser um exemplo para nós. Então, para mim, acho que quando nós temos que obedecer a Deus e isso nos traz sofrimento, que é essencial nós levarmos esses motivos a Deus em oração, porque senão nós não vamos ser capazes de aguentar o sofrimento, de fazer aquilo que somos chamadas a fazer. Se formos pelas nossas forças, nós não vamos ser capazes. Então, para mim, o exemplo de Cristo, tu já falaste um bocado sobre isso, a questão dele ir passar o maior sofrimento de todos, que nós não conseguimos imaginar, e ele suplicar, e na sua vida toda foi assim, ele levava as coisas a Deus em oração. Então, para mim, esse é o exemplo que nós devemos seguir quando nós estamos com dificuldades em obedecer, e quando estamos em sofrimento deve ser a oração. E concluindo, através do sofrimento que já vivi, posso concluir que a obediência a Deus traz liberdade. A liberdade em Cristo, saber que um dia este sofrimento irá acabar, tal como já falei sobre isso, e saber que só pela sua graça é que podemos sentir essa liberdade e não de outra forma. E é também como a própria citação, né, da autora sobre Calvino também é super interessante, de como de facto, se formos ser realmente sinceros e humildes, perceber que o sofrimento coloca-nos nesse local embora claro, de aflição e de sofrimento, coloca-nos também nesse local de liberdade em que podemos chegar até Deus, porque conhecemos a nossa fraqueza. Sem dúvida. E é aí que Deus tem muito mais espaço para trabalhar em nós. É verdade. De trabalhar os nossos pecados e nós de facto conseguimos vislumbrar essa alegria que é o após esse sofrimento, não é? Que é a vida eterna que vamos ter com Deus. É verdade.
Bom, creio que então sobre esta semana, sobre o dia 9, creio que podemos concluir e falar então sobre o dia 10, a meditação do dia 10. Nós começamos com uma pergunta um pouco quase de português, não é? De ir ao texto, de encontrar então o que é o cristão maduro e imaturo, não é? O texto depois então desta passagem entramos então em Hebreus 5:11, em que o autor vai ser bastante duro com os leitores da carta, porque eles realmente têm falhado na sua caminhada, no seu crescimento espiritual. E ele diz, olha, eu quero trazer-vos ainda mais coisas, mas é como a Ana Ruth também refere no próprio estudo, na própria reflexão, de que ele encontra este impasse, que é e vê que estes cristãos precisam de amadurecer. E é também uma chamada para nós hoje. Então vamos só perceber aqui qual é o contraste que está a fazer. Se formos ver então no versículo 11, ele diz que eles são lentos de ouvir. Vamos pelo negativo, depois vamos então pelo e no 12 que eles precisam que alguém possa ensinar os princípios elementares da palavra de Deus, que eles então são necessitados de leite e inexperientes na palavra da justiça. Nós podemos ler isso no versículo 13 e interpretar a palavra da justiça como a própria palavra de Deus. E em contrapartida, encontramos aqui as características do cristão maduro, que é ser mestre, e aqui podemos levar esta ideia de ser também professor, de ensinar, não é? E não em contraste com esta ideia de que precisam estar sempre a ser ensinados sobre as coisas básicas, e tem necessidade não do leitinho, mas do alimento sólido. E que pela prática tem as faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Então, o que é que isto significa? É que o ser um cristão maduro é ter também uma boa compreensão da palavra e viver essa palavra. Ou seja, são pessoas que para terem uma boa compreensão da palavra é preciso meditar na palavra, é preciso estudar, é preciso mastigar, não é? Porque eu acho que qualquer pessoa que tente ler a Bíblia não é? Percebe que este é um alimento sólido. Completamente. É preciso aqui haver algum trabalho. E já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque nós lidamos, não é? Quando temos essa percepção. Mas isso é importante para quê? Para termos a palavra em nós, para no nosso dia-a-dia, para a nossa vida, podemos decidir, podemos discernir entre o bem e o mal, entre escolher seguir a Deus, e isso são decisões que nós tomamos todos os dias nas pequenas coisas, ou estar sempre num caminho de será que é isto, será que não é, ou então estar constantemente a cair no pecado, não é? Se formos na prática podemos dizer que é um pouco isso. E para podermos então crescer em santidade, tanto que ele acaba esta passagem em dizer, ok, então vamos prosseguir para aperfeiçoamento, vamos lá falar destas coisas que nos vão realmente santificar. Então o que o autor nos está a chamar aqui é para esta caminhada de crescimento constante, que dá trabalho, mas que é saborosa também, como alimentar-nos. Sem dúvida. Olha, na meditação desta semana, na meditação não, desculpa, nas perguntas desta semana nós estávamos a falar um pouco acerca disso também, que é a questão de partilharmos formas de que nos dias de hoje também podemos continuar a alimentar-nos apenas de leite e falar de que forma é que nós podemos crescer mais. E quando estava a refletir sobre esta pergunta, eu fiz uma ligação instantânea à Conferência Sem Medo do ano passado e a palestra da manhã que falava sobre a questão do estudo da palavra, em que nós as duas estivemos desenvolvidas. Então lembrei-me logo disso, porque a minha reflexão nessa altura foi muito por aqui, por esta questão do alimento sólido e do leite. Então, porquê? Durante muitos anos eu me alimentei apenas de leite.
E o produto, como tu já disse, já chegava todo mastigado, a própria Ana Ruth também fala sobre isso na meditação, já chegava todo mastigado e eu apenas engolia. Por exemplo, e atenção, quando eu digo isto eu não estou a dizer que nós não o devemos fazer, até porque nós temos um devocional aqui, mas muito do estudo da palavra passava muito por pequenos devocionais, que era aquilo que a Ana Ruth também falava na meditação, pequenos devocionais de 30 segundos, pronto, também estou a exagerar, não era tão pouco tempo, mas pronto, é impossível, né? Mas eram muito pequenos e limitava-me àquilo, ou seja, nunca partiu ou seja, podia até ler a Bíblia, mas tinha que ter sempre alguma coisa a acompanhar, porque eu achava que não era capaz de chegar a determinadas conclusões só através da palavra de Deus, e então isso foi mudando, principalmente quando nós aqui há uns anos lá na igreja começamos a fazer os estudos da Jen Wilkin. E o primeiro impacto que eu tive com o estudo da Jen Wilkin foi assim um impacto forte que eu fiz, em que eu peguei no estudo e disse assim, eu não sei responder a isto. Era eu não sei nada, que não estava desenvolvido. Não estava treinado, que era aquela coisa de eu não sei responder a isto, eu não sei como é que eu vou conseguir, mas o que é certo é que nós não podemos desistir, e depois também vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas estes estudos ajudaram-me a perceber que como eu me alimentava só de leite e precisava de algo mais profundo, porque estes estudos, atenção, são um apoio, mas o que estes estudos fazem é, nós vamos à palavra e nós vamos procurar na palavra e nós não podemos usar comentários, não podemos usar nada dessas coisas, porque é a nossa interpretação da palavra. E o que é que eu queria acrescentar nisto também? Porquê? Porque, tal como diz Ana Ruth na meditação, e eu vou ler a citação, diz assim, não podes continuar a beber leitinho, porque isto é escolher viver na ignorância, não agrada a Deus e nem contribui para o crescimento da sua igreja. Nós também vamos falar desta questão do crescimento um bocadinho mais à frente, mas aquilo que queria destacar mesmo então é, o primeiro ponto, que é um dos mais importantes, é que isso não agrada a Deus. Nós nos alimentarmos de leite para sempre, para toda a nossa vida, isso não agrada a Deus. Deus quer que nós passemos para o alimento sólido. E o segundo ponto é não contribuir para o crescimento da igreja, porque se nós não nos alimentarmos, nós não vamos ser capazes de conseguirmos contribuir para o crescimento da igreja. E a dificuldade de começar nestes estudos e aprofundar, ou nestes estudos, ou vamos aqui falar do estudo da palavra, não tem que ser necessariamente através destes estudos, mas estes estudos podem ser uma boa ferramenta para quem está a começar. É um músculo que se treina, como estavas a dizer há bocado, Sara, sem esquecer que nunca, não podemos esquecer de uma coisa muito importante, a ação do Espírito Santo em nós. Não é só nós chegarmos, nós temos, e isso é importantíssimo, nós quando nos achegamos à palavra é importantíssimo, também temos momentos de oração para que Deus nos ajude. E vai haver vezes que, tal como a Ruth referiu aqui, que nós às vezes não vamos perceber, ela até diz aqui como é que, eu imploro muitas das vezes vamos ter que implorar porque estamos confusas ou algum texto parece confuso para nós. E muitas mulheres têm chegado até mim, agora por causa dos nossos estudos, e têm perguntado, olha, estou a começar isto está a ser mesmo muito difícil, e aquilo que eu partilho sempre, olha, não te sintas sozinha, porque toda a gente começa, sente-se assim, é um músculo que tem que ser treinado, mas não desistas, porque muitas das vezes o que acontecia era deixar perguntas em branco, porque eu não sabia responder, e não nos podemos sentir mal com isso, porque... e para isso serviam também as nossas reuniões de quarta-feira, quando nós partilhávamos, e se não têm possibilidade de estar com um grupo físico, é importante se juntarem a alguém, se estão com dúvidas, e juntarem-se a uma irmã que possa ajudar nesse sentido. Acho que é importante também termos esta noção, devemos fazer a nossa parte sozinhas, mas é importantíssimo também vivermos isto em comunidade, porque Deus também usa as outras pessoas para nos
para nos ajudar a compreender melhor a sua palavra. E todos estes materiais devem ser usados, os devocionais, mas não nos podemos ficar só por isso, a questão é essa, não nos podemos deixar ficar só por ouvir aquilo que está a ser exposto no sermão, nós devemos querer aprofundar mais, essa é a grande questão e é isso que o autor também está a falar, não é? Não nos limitarmos a receber, mas também irmos procurar na palavra. Então, e isso é uma palavra de encorajamento, se estás a começar agora a fazer isso, não desistas, e estas ferramentas que eu falei, a questão de poderes te juntar a alguém, estes estudos que nós estamos a falar, por exemplo, mesmo nós temos um estudo de Hebreus para quem quiser depois também, se preferir continuar a estudar, temos um estudo da Jane Wilkin traduzido em português que pode ser enviado para quem quiser continuar a aprofundar, mas não desistam de estudar a palavra, porque sabemos que é difícil começar, mas Deus vai nos ajudar e vai nos capacitar para o fazer. Sem dúvida. Olha, eu reconheço tudo o que tu estás a dizer, né? Fiz também essa caminhada e fiz essa caminhada muito com a vossa ajuda, e eu acho que é realmente, não sei se podemos generalizar, mas eu acho que é quase uma tendência nossa poder tender a ficar pela superfície, exatamente pelas coisas todas que tu disseste, porque é difícil e principalmente este primeiro impacto pode ser mesmo desencorajador. Mas a verdade é que Deus dá-nos a palavra e nós temos este benefício de estar num país ainda por cima em que conseguimos lê-lo livremente, em que temos montes de recursos, em que hoje pela internet, não é? Claro que há coisas boas e más, mas a verdade é que a internet também nos trouxe muito desta possibilidade de ter acesso a muito bons recursos como este, não é? da Jane Wilkin. E acontece, eu acho que a maior luta é mesmo interior, é mesmo nossa, como tu estavas a dizer. Eu pessoalmente, a minha luta tinha e tem, porque eu acho que é uma coisa que eu ainda luto, e que tem a ver com eu achar que, não, isto é suficiente para mim, eu não sentir a necessidade de que precisava de mais. E às vezes essa é a minha luta mesmo diariamente, porque nós temos uma tendência, vou se calhar psicologizar um bocadinho, desculpa, mas se calhar temos a tendência de preencher o nosso vazio, que é para ser preenchido por Deus, com outras coisas, e nós vivemos na sociedade perfeita para isso, e conseguimos encher todo o nosso dia com tudo e mais alguma coisa. É verdade. E a verdade é que depois continuamos vazias nisso, então também tem que ser uma luta consciente, esta de nos preencher, de nos encher da palavra de Deus e do conhecimento da palavra de Deus. E até passando por uma das perguntas que tínhamos pensado, que estávamos a refletir, tem a ver com como é que então esse nosso crescimento pode transbordar para outros, ou se estamos a contentar com pouco. E para mim, então, o que aconteceu quando eu comecei esta caminhada, naturalmente, quando vais crescendo no conhecimento da palavra, também tens pode ser natural ou não, mas em comunidade creio que isto pode ser mais natural, que é este encorajamento também de outras pessoas. Queremos encorajar outras mulheres, outras irmãs a fazerem o mesmo, ou quem tem filhos em casa é uma necessidade diária, que é o ensinar, como é que vamos ensinar aos nossos filhos a caminhar na palavra. E eu comecei a perceber muito mais desta tentação que eu estava a dizer, de que eu queria ficar com pouco, eu contentava-me com pouco. E o que eu consegui a perceber, e acho que foi uma coisa que veio das duas coisas, que com a necessidade também de levar isto a outras pessoas, é perceber, não, afinal eu tenho uma grande insuficiência da palavra.
Eu tenho uma grande necessidade de saber mais a palavra e isso não é suficiente o que eu tenho. Até porque a palavra é cada vez mais profunda. Sempre que tu vais ler, sempre que encontras, consegues encontrar coisas que ainda não viste em ti e outras, e um significado cada vez mais profundo. Então o que eu percebi é que, na realidade, esta sensação de que isto era suficiente para mim, era no fundo uma fuga, era uma mentira que eu dizia a mim mesma, não é? E no fundo eu acho que uma coisa ajudou à outra, que é conhecer mais a palavra levou a querer também ajudar outros a discipular, não é? Levar outras pessoas à palavra, mas também ao levar a outros a palavra perceber que não, eu ainda preciso ter mais palavra dentro de mim para que isto possa transbordar. E isto para mim foi uma grande ajuda, foram as mulheres da liderança que puxaram-me primeiro para esta liderança e depois por este exercício que nós temos que fazer de estar constantemente também a aprofundar-nos e a trabalhar no conhecimento. Então este exemplo para mim foi muito importante, por tudo aquilo que fez na minha vida e por eu então querer também levar este modelo e continuar este caminho de discipulado. E este é o exemplo que Jesus nos deixa, não é? Que é o de discipular. E eu lembro que nós tivemos na escola dominical no ano passado, um dos temas que foram estudados foi sobre o discipulado. Foi dado pelo pastor Mark Bussrum e uma das coisas que ele dizia é que o discipular não é passar informação, não é? Não basta nós ensinar coisas teóricas sobre a Bíblia, no fundo isso é possível quando nós próprios estamos a ser transformados, porque é passar o nosso DNA transformado por Cristo a outras pessoas. Então, mesmo aí, claro que há tentações, é difícil. Por exemplo, uma das dificuldades que eu sinto é tentar às vezes fazer as coisas nas minhas forças, tu já falaste sobre isto, e por exemplo, para mim continua a ser difícil expor-me, falar sobre a palavra, ir a fazer estes vídeos. É para todas. O que me ajuda aqui é mesmo pensar, olha, isto não é pelas minhas forças, não é? Eu de facto posso fazer o meu melhor, mas entregar nas mãos de Deus, porque é como tu já disseste, nós nunca podemos esquecer que quem faz o trabalho é de facto o Espírito Santo, não é? Não sei, foi o que eu pensei um bocadinho sobre. É isso mesmo, não, sim, eu identifico-me com isso que acabaste de dizer também, esta questão de nos expormos. Eu sou uma pessoa introvertida e também sentia e ainda sinto muitas dificuldades em fazer coisas como estes vídeos e a expor-me em público, a falar em público, mas lá está, Deus também usa outras pessoas para nos incentivar e tu já falaste um pouco sobre isso e para nos espicaçar, e isso tem sido uma grande bênção para mim, porque sem dúvida eu não me imaginaria a fazer isto, mas também tu já falaste sobre isso, é nós pensarmos que isto não é por nós, nem para nós, mas sim para glorificar a Deus e que é Deus quem nos capacita, sejamos introvertidas ou mais extrovertidas, é Deus que nos capacita a todos para fazer a sua obra, para espalhar a sua palavra, e por isso é só pela sua graça que o podemos fazer. Sara, vamos terminar com a oração. Posso-te pedir para orares? Sim, vamos orar. Deus Pai, queremos-te agradecer por nos dares o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, que sofreu as mesmas coisas que nós, que sofreu ainda mais que nós, sofreu o sofrimento que nós não poderíamos sofrer, que era de suportar a tua ira, de absorver a culpa do pecado de toda a humanidade e de suportar esse sofrimento até o fim. E de vencer a morte. Pai, queremos te agradecer porque nada faria sentido se não fosse
pela obra perfeita de Jesus. Obrigada porque Ele é um exemplo para nós, obrigada porque mesmo nos nossos sofrimentos nós podemos reconhecer quão bom Tu és connosco, quão cuidadoso Tu és connosco, e podemos ver sempre no exemplo de Jesus o que fazer, como depender de Ti. Pai, ajuda-nos a suportar cada uma das nossas dificuldades nesse mesmo exemplo. E ajuda-nos também, Pai, a perceber que é na palavra escrita, na palavra que Tu nos deixaste tão acessível, que podemos encontrar o alimento que precisamos para esta vida, para esta vida até chegarmos até Ti, na eternidade, e queremos Te agradecer porque Tu tens nos dado tanto alimento, Deus. Ajuda-nos a querer mastigá-lo, ajuda-nos neste caminho que é aprender a mastigar e aprender a digerir a palavra, e que Tu possas guiar-nos, guiar a todas as nossas irmãs que ouvem também este estudo e que estão neste processo, que Tu possas ir capacitando as igrejas, as mulheres individualmente, e para que a Tua palavra possa chegar mais profundamente aos corações, Pai, mas também a mais pessoas. Te deixamos esta oração, Deus, sabendo que Tu estás a cuidar de todas as coisas, que Tu possas usar este nosso material e toda a nossa capacidade tão limitada, Pai, mas que sejas Tu a fazer uso disto, Deus, para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E obrigada por estarem connosco. De seguida vão passar as perguntas da semana 6. Até para a semana. Adeus. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell